Bom dia, pessoal. Hoje é feriado e a gente fala popularmente, hoje é o dia de Tiradentes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Quem foi Tiradentes, que dá nome a esse feriado? Foi Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 12 de novembro de 1746, em Minas Gerais, lá no interior. Alguns dizem que é Vila de São José, mas isso não tem um acordo. E que faleceu, que foi executado no dia 21 de abril de 1792. Por isso a comemoração é hoje. Esse feriado, gente, ele existe desde 1890. O Tiradentes é uma personalidade histórica brasileira que foi muito utilizado pelos proclamadores da República em 1889. A proclamação da República, segundo os historiadores atuais, ela foi um golpe, né? O nosso imperador Dom Pedro II foi deposto, foi mandado embora, foi colocado para correr. E essa república que se instalou, ela ficou no meio de revoltas, de problemas, de embates, discussões. Então ela era uma república que provocou muita censura, perseguição, enfim, estava um problema no país. E eles resolveram, então, usar a imagem do Tiradentes como um herói, um mártir, alguém que viesse para aplacar, a imagem dele viesse para aplacar o que estava acontecendo. Então, em 1890, foi instituído o feriado e foi feita uma exposição no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, com vários documentos que pertenciam a Dom Pedro I e foram colocados em exposição. Enfim, foi feita toda essa movimentação. Quem era Tiradentes? Ele era um rapaz que foi tropeiro, comerciante, minerador e que resolveu depois se dedicar à carreira militar, onde ele conseguiu um posto como alferes, que é um posto baixo na escala, numa companhia chamada de Dragões da Vila Rica. Né? Por que ele é chamado Tiradentes? Aí, para entender isso, a gente tem que viajar lá para a infância dele. Ele nasce numa família que tinha algumas posses, eles não eram pobres, porém, na infância, ele perde o pai e a mãe. E aí os irmãos acabam com as posses, pagando dívidas, com problemas, e ele, então, vai viver com seu padrinho e com seu tio em Vila Rica. O seu padrinho era um cirurgião dentista, e com ele aprende o ofício de tirar os dentes e de fazer dentes também. Dizem que ele era muito bom nisso. Muito bem, essa é a história da infância dele, o início de tudo isso. Como que surge a Conjuração ou Inconfidência Mineira? Ou seja, era um grupo que estava conspirando, que queria derrubar uma situação da época, que foi a derrama. Muito bem. O governador de Minas Gerais, na época, era um homem chamado Luiz Antônio Furtado de Mendonça, mas que nós conhecemos como Visconde de Barbacena. Ele foi governador de 1788 até 1790. E ele foi encarregado, Portugal lhe deu o encargo de forçar a derrama. O que era a derrama? A derrama era uma cobrança coercitiva de impostos altos, esses impostos que nós chamávamos, que se chamava na época de o quinto. Na verdade, havia uma meta a ser cumprida de 100 arrobas anuais de ouro, que eram extraídos lá em Minas Gerais. Quando isso não era atingido, então o governo, a coroa, ela queria que se desse um jeito para chegar a essas 100 arrobas, que equivale a 1.500 quilos de ouro. E aí eles apertavam,
o contribuinte, os contribuintes que eram o povo. E isso foi chamado de derrama. E o Visconde de Barbacena começou a ameaçar de confiscar os bens das pessoas da época lá de Vila Rica. Vila Rica hoje é Ouro Preto, tá, pessoal? Acho que a maioria de vocês já sabe disso. E a elite da época ali da cidade, o que quer dizer a elite? Eram pessoas que eram mineradores com posses, poetas, advogados, juristas, que tinham estudo, que tinham estudado, a grande maioria ia para a Universidade de Coimbra, lá em Portugal, tinham conhecimento, tinham cultura, eles se reuniram, eles começaram a se revoltar contra aquela situação. Né? O mais simples deles, o que tinha menos estudos, era justamente o nosso Tiradentes. Ele era uma pessoa mais inflamada, ele gostava de falar. Então, a ele cabia sair às ruas e ver se cooptava companheiros para a causa, pedia dinheiro para a causa, enfim. Ele se expunha muito, né? E assim foi transcorrendo esse movimento. Quando o Visconde de Barbacena percebeu ou soube que estava havendo alguma coisa ali, ele resolveu não cobrar, não fazer a derrama. Mas, em contrapartida, eles foram em busca de quem eram essas pessoas que hoje nós chamamos da Inconfidência Mineira, esse grupo, essa conjuração. E não precisou de muito problema para redescobrir, porque em 1789, e é interessante ver que essa data é a data da Revolução Francesa, cujos ecos chegavam até as elites aqui no Brasil, um tal de Joaquim Silvério dos Reis, que também participava dessas reuniões, de algumas pelo menos, resolveu fazer, digamos, uma delação premiada, como nós falamos hoje. Ele contou para as autoridades quem eram os seus companheiros, os inconfidentes, em contrapartida, suas dívidas foram perdoadas. Então, em 1789, ele delata, eles vão presos, inclusive o Tiradentes, e eles ficam praticamente 4 anos na prisão até esse julgamento ocorrer realmente. Praticamente todos foram condenados à morte, mas só o Tiradentes morreu, né? Foi condenado à forca. Os outros, na sua maioria, tiveram degredo, né? O degredo que é ser expatriados, foram mandados para a África, Angola, Moçambique, onde a coroa portuguesa tinha também colônias. Já o Tiradentes, ele foi condenado como traidor da coroa, traidor da Augusta Rainha Dona Maria I. É coisa feia, né? E por quê? Porque aí gera uma discussão para alguns, porque ele era pobre, porque ele não tinha posto, porque isso, porque aquilo. O fato é que ele foi, né? Essa imagem, então, foi adotada como do mártir, do herói. E como ele ficou preso perto de clérigos, de padres, nos quadros que nós vemos dele, ele está assim muito parecido com as imagens que nós fazemos de Jesus, cabeludo, sofrendo, né? Uma imagem de época dele não existe. Essas imagens foram criadas posteriormente e usadas, como eu falei, na época da República, em 1889, 100 anos depois de tudo, né? O quadro mais, assim, chocante, que eu me lembro da escola, dessa morte, é o quadro de Pedro Américo, o mesmo que fez o quadro Independência ou Morte, que está lá no Museu do Ipiranga, lindo, maravilhoso, enorme. É um quadro onde nós vemos lá o Tiradentes já caído, né, tirado da forca e já com o corpo desmembrado. Para a gente que era criança, abrir um livro de história do Brasil na época, era horrível aquilo. Muito bem. Quem eram os inconfidentes? Eu peguei os nomes, anotei para não esquecer, que são vários, né?
além do Tiradentes que a gente já falou um pouco. Nós temos o Cláudio Manuel da Costa, que era poeta, advogado, minerador. Ele morreu no próprio ano de 1789 e até hoje, acreditem, há discussões se ele morreu ou se ele foi morrido. O Tomás Antônio Gonzaga, que eu acho que é um dos mais falados, era um poeta e jurista, ele morreu em Moçambique. Nós temos o Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador, poeta, advogado. O Francisco de Paula Francisco de Paula Freire de Andrade, que era tenente-coronel dos Dragões Reais de Vila Rica. O José Álvares Maciel, que foi militar e foi um técnico cientista. Ele foi para Coimbra e estudou filosofia natural. Depois ele esteve na Inglaterra para ver os avanços científicos e foi degradado para Angola. E temos dois clérigos, o cônego Luiz Vieira da Silva e o padre José da Silva Rolim. Mas o mais interessante, o tema que eu escolhi para encerrar a nossa conversa, são as mulheres da Inconfidência. A que eu conhecia mais, que eu tinha escutado falar, na única viagem que eu fiz para cidades históricas de Minas, há 50 anos atrás, que eu amei essa viagem que eu fiz com meus pais e meu irmão, é a Marília de Dirceu. É um livro, chama Marília de Dirceu, porque Tomás Antônio Gonzaga, ele escreveu esse livro, ele tinha uma noiva, que é chamada Noiva da Inconfidência, Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Ela não foi uma inconfidente, tá? Quando ele foi degradado lá para Angola, ela morreu reclusa e nunca casou. A Bárbara Eliodora, eu vi um quadrinho Bico de Pena dela na cidade, acho que São João del Rei. Ela foi poetisa e esposa do Alvarenga Peixoto, uma mulher muito inteligente, uma mulher que tinha posses. E quando seu marido foi mandado para Angola, ela soube administrar e multiplicar essas posses. Ela também não foi condenada por nada, não. Só um detalhe é que o Tomás Antônio Gonzaga, né, que tem a noiva Doroteia, lá no degredo, ele casou e teve filhos, tá? Só para vocês saberem, né? Ele não ficou lá moscando, como a gente fala hoje em dia. Mas a mulher que mais me chamou a atenção e que eu não conhecia muito bem foi a Hipólita Jacinta Teixeira de Mello. Uma mulher de inteligência, de cultura e de um caráter extremamente forte, aquilo que nós chamamos de empoderada. Ela financiava a Inconfidência e sediava, digamos que ela tinha uma célula de encontros dos Inconfidentes na sua fazenda de Ponta do Morro. O marido dela foi condenado, foi mandado lá para a África, ela ficou, teve seus bens confiscados, mas ela conseguiu reaver os seus bens, grande parte. Era uma mulher realmente bem diferentona para a época, né? Em 2023, ela foi colocada no Panteão da Inconfidência Mineira em Ouro Preto, né? Por ordem do governo do presidente Lula, ela foi colocada lá. O que é um panteão para aqueles jovenzinhos que estão ouvindo aqui? Panteão, originalmente, é uma palavra grega que designa um templo de todos os deuses. Esse termo passou a ser usado para um monumento de figuras históricas. Daí Panteão ou Panteão da Inconfidência Mineira, onde a Hipólita Jacinta foi colocada recentemente. E eu usei as palestras de Paulo Resulti, os livros de Laurentino Gomes, entre outros. E o Resulti tem aqui no YouTube uma palestra bastante interessante, antiga já, onde ele fala das mulheres na Inconfidência. Foi através dele, então, que eu fiquei conhecendo a Hipólita Jacinta. Gente, foi um prazer conversar com vocês hoje sobre um tema que eu adoro, que é a história do Brasil, entre outras coisas, tá bom? Um grande beijo, um ótimo feriado. Por favor, deixem o like e se inscrevam no canal para ajudar a gente aqui, tá bom? Tchau, pessoal!